Precisa de renovar ou aumentar a frota da sua empresa? Não precisa de se preocupar. A Quinto tem a solução ideal para si. Renting automóvel desde 299 € por mês, com tudo incluído. Visite quinto.pt e descubra todas as oportunidades. Quinto, a solução para a sua mobilidade. Não consigo comer ou dormir bem. Sinto-me ansiosa todos os dias. Como lidar? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão à nora como tu. Mas não te preocupes, não vou ser eu a dar conselhos, há psicólogos dispostos a ajudar. No episódio de hoje vamos falar sobre ansiedade, esta emoção no mínimo contraditória. É que se por um lado ela nos ajuda literalmente a sobreviver, por outro também tem a capacidade de tornar a nossa vida num inferno. Em doses maiores do que as necessárias pode fazer-nos perder o sono, o apetite, fazer-nos criar infinitos cenários de como tudo pode correr mal, até o que à partida não tem nada para correr mal. A psicóloga Catarina Oliveira ajuda-nos a entender melhor o que é isto da ansiedade e também a perceber como podemos prevenir e evitar que ela domine o nosso dia-a-dia. Catarina, o que é a ansiedade e porquê é que sentimos ansiedade? Então, nós temos todos a ideia que se calhar a ansiedade é uma pandemia, que não é? Que é uma doença, que vamos se calhar morrer de ansiedade, que é muito grave. Mas na realidade isto é muito mais simples que isto. A ansiedade é uma emoção. É uma emoção como a vergonha, a frustração, a alegria, a tristeza. E é uma emoção que todos temos. Claro que se calhar nem todos sabemos lidar com ela, mas todos temos ansiedade. Aliás, se nós formos ver bem, a ansiedade tem um mecanismo de proteção. E sem ela, nós hoje em dia não estaríamos aqui, nós seres humanos. Portanto, se formos há milhares de anos atrás, se não fosse a ansiedade, os nossos ancestrais, se calhar, tinham morrido por serem comidos por um javali, por um urso, por não se conseguirem proteger. Portanto, isto é um mecanismo de defesa, de proteção. E isto vem-nos ajudar muito ao longo de todos estes anos até ao dia de hoje. Só que o problema é que hoje em dia a ansiedade não está... ou melhor, o nosso medo não está no urso. Está num trabalho, está numa relação, está em crenças que nós temos, está em pensamentos. E, portanto, a ansiedade é uma emoção. Isto é o primeiro ponto. Todos precisamos dela, mas nem todos podemos conseguir viver com ela. Ok, mas há um ponto em que a ansiedade pode deixar de ser benéfica e de ter essa função de proteção e acabar até por ter uma função destrutiva. Cada um de nós sente as emoções de forma diferente. Portanto, a ansiedade, nós podemos definir o que é a ansiedade, mas a maneira como eu vou sentir a ansiedade é diferente da tua, Mariana, por exemplo, e de outra pessoa qualquer. Embora possa haver aqui sintomas semelhantes e comportamentos semelhantes, a ansiedade vai ser diferente para cada pessoa. Porquê? Porque cada um de nós somos únicos e temos histórias de vida completamente diferentes. Portanto, a ansiedade começa a ser prejudicial quando começa a limitar o nosso dia-a-dia, quando nós não conseguimos dormir, quando nós deixamos de comer ou quando andamos a comer demais, quando temos dificuldade em lidar com o outro, quando não conseguimos ir trabalhar, quando começamos a não conseguir sequer sair de casa em casos mais extremos, quando começamos a ter medos que começam a dominar a nossa vida e nós deixamos de viver a nossa vida de uma forma normal. Ou seja, se ficar ansioso antes de uma apresentação, não é uma situação problemática de ansiedade, certo? Não, mas por exemplo, se essa apresentação ocorrer numa quinta-feira e nós já estamos há uma semana a pensar nisto e a não conseguir dormir, a não conseguir comer, isto já é muito prejudicial, porque acaba por nos prejudicar no nosso dia-a-dia. E muitas vezes acontece também, temos uma apresentação, temos uma reunião, estamos com essa ansiedade toda muito antecipatória, não é? Com pensamentos e sintomas que vão escalando até ao momento, portanto, ao momento em que aquilo acontece, e se depois do momento em que aquilo acontece continuar e começar a generalizar para todas as situações em que temos que falar com o nosso chefe ou que vamos ter uma apresentação ou uma conversa séria, isto é uma ansiedade que é prejudicial, porque lá está, vai limitar o nosso dia-a-dia e a nossa forma de estar bem no nosso dia-a-dia. Já viste o Divertidamente? Claro, fui logo na história. É uma boa
é uma boa representação da ansiedade, aquela parte da construção de cenários, de imensos cenários do que pode acontecer mal. Achas que está bem representada? É mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça? Eu acho que tanto a ansiedade como todas as emoções estão muito bem representadas neste segundo filme. E efetivamente, ali, claro que aparece esta nova emoção que é a ansiedade e que está muito bem representada com as suas malinhas todas, as suas crenças e todos os pensamentos que ela cria, porque a ansiedade começa de uma preocupação. E ela naquele filme, não é, está muito bem retratada, porque começamos a pensar numa coisa que nos preocupa, mas entretanto a nossa mente é tão criativa que cria 1000 cenários, às vezes quando nós olhamos de forma racional, ridículos, porque os medos são muitas vezes ridículos, e nós olhamos para aquilo e pensamos, isto é ridículo, ela não devia estar sequer a ter este pensamento. Mas, na realidade, nós todos pensamos assim quando nós deixamos que a ansiedade domine a nossa mente também. E depois desencadeia todos estes pensamentos, não é? Que levam-nos em termos de comportamentos, a evitar lidar com ela. Porque isto é um grande problema. As pessoas têm ansiedade e evitam lidar com ela porque ela é muito desconfortável. Uhum. Quem é que é mais propenso a sentir-se assim, Catarina? Eu acho que qualquer pessoa. No sentido em que, vou explicar, se nós não nos conhecermos bem, porque assim, nós não nascemos em situações perfeitas, não ocorre tudo maravilhosamente bem, ou seja, pode haver uma situação de bullying na escola, pode haver algo que seja dito de uma forma mais exigente, podemos ter pais mais agressivos a nível de comunicação, ou em termos físicos também. Portanto, há aqui um conjunto de situações na nossa vida que, se não forem bem resolvidas no momento certo, durante a nossa infância e na nossa adolescência, pode-nos dar aqui o terreno para que determinadas crenças se instalem e a ansiedade esteja presente. Portanto, qualquer um de nós ou seja, todos temos ansiedade, não é? De forma normal, mas qualquer um de nós pode ter esta possibilidade de ter uma ansiedade que prejudique o seu dia-a-dia. E isto é evitável. Isto pode ser evitável. Quando nós nos conhecemos, quando nós percebemos que há determinadas dinâmicas na nossa família que não estão assim tão boas, ou seja, aqui a parte da terapia não tem que acontecer quando nós estamos mal. Muitas vezes estas situações podem ser suficientes para nos levar à terapia, para nós nos conhecermos melhor e nós travarmos estes ciclos. Se bem que a ansiedade não tem que surgir necessariamente na infância, pode surgir, ou com situações de infância, pode surgir em qualquer situação adulta. Portanto, a resposta acho que é todos podemos chegar a este ponto. Por isso é que é importante todos cuidarmos de nós. Antes de irmos às dicas para lidar, o que é que não devemos dizer a uma pessoa que sofre de ansiedade? Ai, tanta coisa. Isto é um mundo. Isto é um mundo. Por exemplo, não penses nisso, não tens motivos para estar assim, tens uma vida tão boa. São algo que muitas vezes as pessoas dizem. Portanto, as pessoas dizem, ou seja, tudo o que vai desvalorizar aquilo que o outro está a sentir, eu acho que é de se evitar. Às vezes mais vale estarmos calados e não dizermos nada do que dizer alguma coisa e podermos magoar o outro. Porque nem sempre podemos compreender aquilo que o outro está a passar, porque nós não vivemos aquilo. Mas isto não nos dá a liberdade de dizer determinadas coisas que desvalorizem aquilo que o outro sente só por nós não compreendermos. Portanto, acho que mais vale às vezes ficarmos caladinhos e dar call, se for a única coisa que soubermos fazer e estarmos ali para a pessoa, do que dizer alguma coisa que a possa magoar ou possa sentir invalidada naquilo que ela está a sentir. Catarina, se calhar eu pedia-te, apesar de já teres dito muitos sintomas de ansiedade, às vezes não temos bem noção o que é que está a acontecer connosco. Quais são alguns sintomas que são clássicos de ansiedade? Falo também de sintomas físicos, por exemplo. Uhum. Então vamos dividir isto, vou pôr assim, em duas categorias, ok? A parte cognitiva e a parte comportamental. Na parte cognitiva temos os pensamentos, temos aqueles pensamentos que nós não somos capazes, não vamos conseguir, que nos limitam a fazer alguma coisa, em que parece que é quase como se fosse raízes e raízes na nossa mente de criatividade, de justificações que alimentam aquele medo, ok? Ou seja, estes pensamentos cognitivos também pode ser portanto, esta preocupação constante, irritabilidade, instabilidade, portanto, tudo o que, de certa forma, nós temos mais dificuldade em controlar, ok? Pronto. A nível físico,
Temos muitos. Quando tu não ouves de uma forma, ela arranja a forma de tu ouvires de outra. Mas em termos genéricos pode ser batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, problemas de pele, queda de cabelo, problemas de estômago, intestino. Ou seja, às vezes as pessoas acham, estou cheia de dores musculares, do nada, isto deve ter sido de algum sítio que eu bati. Não, às vezes é só a tensão muscular acumulada, que depois, quando há um relaxamento, o teu corpo fica todo dorido. Portanto, e quando falamos de sintomas físicos, a primeira coisa que devemos fazer antes de assumir que é ansiedade, que isto é uma coisa muito importante de ser falada, é vamos ao médico, perceber se aquele sintoma que temos no nosso estômago, na nossa cabeça, na nossa pele, há uma causa física. Se há algo que determine que aquilo esteja ali a acontecer. Se não existir nada, se o médico disser, olha, isto não há justificação possível, está tudo bem consigo, percebo que tem esse sintoma, mas efetivamente não há nada que indique que haja esta... Que esteja a provocar. Aí sim já podemos deduzir que é ansiedade. E porquê é que eu digo deduzir? Porque nós não somos psicólogos nem psiquiatras e são esses dois profissionais de saúde que te podem diagnosticar se tens ansiedade ou não. Catarina, pequenas coisas que podemos fazer no nosso dia-a-dia para controlar um bocadinho mais a ansiedade quando ela é controlável por nós ainda. Estás a dizer por nós porque pode haver medicação aqui à mistura, não é? As pessoas também têm aqui muitos complexos em relação à medicação e às vezes ela ajuda é imenso e não desajuda. Mas então o que é que podemos fazer? Podemos fazer várias coisas. Primeiro de tudo, trabalhar o nosso autoconhecimento, percebermos o porquê de estarmos ansiosos, identificar que temos ansiedade, percebermos que aquela red flag ou aquele gatilho é devido à ansiedade, ok? Seja uma pessoa, seja uma situação, seja um comportamento de alguém. Nós sabemos que aquilo nos gera ansiedade, portanto, o autoconhecimento é muito importante. Depois, nós todos nas redes sociais cada vez se ouve falar mais de autocuidado. E autocuidado não é ir ao spa, não é ir ao ginásio, ok? Dizem que é terapia, mas na realidade é terapêutico. Terapia é terapia. E, portanto, o autocuidado prende-se com muita coisa, como boa alimentação, hidratação, termos uma boa higiene de sono, ou seja, nós dormirmos bem, nós temos qualidade no nosso sono, nós praticarmos atividades no nosso dia-a-dia que nos deem prazer, cuidarmos das nossas relações, ok? Portanto, eu acho que podemos pôr, assim, em dois grandes grupos, o autoconhecimento e o autocuidado, se bem que os dois estão interligados. Se tu não te conheces, também não vais conseguir cuidar de ti. E, portanto, acho que isto é a base de nós conseguirmos lidar bem com a ansiedade. Identificarmos que temos ansiedade, percebemos o porquê dela estar presente. Claro que depois em terapia há ferramentas ajustadas a cada pessoa e depois o cuidado que nós devemos ter connosco, no nosso dia-a-dia, nas nossas relações. Se estamos num trabalho que não nos deixa felizes de sair, se aquela relação é tóxica, sair dela, se aquele elemento familiar nos diz coisas que nos desagradam, nós não temos de estar a comer e a calar, temos que tomar aqui uma posição e sermos assertivos e se calhar até nos afastarmos daquela pessoa, ou seja, cuidarmos de nós, de parte interior e parte exterior, do ambiente onde nós regar o jardim também à volta de casa. Sim, tal e qual. Não é só cuidar dentro de casa, também temos que regar e arranjar as plantinhas no jardim, não é? Começa por regar o jardim que te rodeia e a pôr a casa em ordem. Se não conseguires evitar, lembra-te que a terapia é sempre uma boa amiga. Este foi o último episódio da segunda temporada deste podcast. Obrigada por teres estado desse lado e não te esqueças, não és o único que nem sempre sabe como lidar.